Após uma operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União revelar um esquema bilionário de fraudes no INSS, o governo anunciou que irá elaborar um plano para devolver a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, os valores cobrados de forma indevida por associações e sindicatos nos últimos anos. E claro, para explicar melhor sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bom Dia Tapajós a advogada previdenciária Marcélia Bruna Souza. Bom dia. Bom dia a todos. E é isso que nós já sabemos, está em todas as manchetes, em todos os jornais, a fraude, né? Na verdade, foi uma revelação da fraude, porque ela se intensificou, ela já existe há muitos anos, mas ela se intensificou depois do aumento aí do salário, com a revisão do salário mínimo, começou a intensificar entre janeiro e fevereiro, porque como já ia aumentar o salário mínimo, o aposentado não ia perceber. Então nós temos aí mais ou menos 2 anos intensos de golpes, e aí a gente fala que é muito grave, porque você mexe com pessoas vulneráveis, pessoas que não sabem acessar o meu INSS, pessoas que não sabem sequer verificar se está sendo descontado ou não, pessoa que não tem uma rede de apoio e, claro, já está vivendo com o mínimo, né? E, então, isso expõe a fragilidade dos sistemas, né, do INSS, porque não foi só uma invasão do sistema, como a Polícia Federal já pôde constatar. Tem vários servidores envolvidos, tem gente que não é servidor que está envolvido também. E o mais escandaloso de tudo era que tinha 3 pessoas, mesmo depois da CGU fazer toda essa operação, mostrar, tinha mais de 150 denúncias para o INSS, só de servidores denunciando para o ministro. E depois de tudo isso, aí só tinha 3 servidores analisando mais de 6 milhões de benefícios que foram fraudados e que estão sendo descontados há mais de 2 anos, e tem uns que estão há menos de 2 anos, porque vai se aplicando aos poucos. É muito importante a gente alertar, né, o aposentado, o pensionista, para ficar de olho nos descontos certinhos, mas como a senhora falou, muitos não conhecem, não conseguem entender da tecnologia, não têm uma rede de apoio. Mas qual é o conselho? Como é que a gente pode conferir se está tendo um desconto no benefício, que a pessoa não reconhece, não autorizou? Quais os pontos e os passos que a pessoa precisa seguir para não estar dentro desse processo? Então, a fraude da consignação, ela não ocorre só nos descontos indevidos, ela ocorre também nos empréstimos fraudulentos. Quem está nos assistindo aí deve conhecer um vizinho, um amigo, um parente que já foi vítima, chegou no banco e tinha dinheiro a menos, ou tinha dinheiro a mais, tá? E aí a pessoa saca, vai para casa, não é para sacar, a primeira regra. Quando for no caso do empréstimo indevido, não saca, procura imediatamente registrar um boletim de ocorrência, vai com o gerente do banco, pede o extrato para verificar por que aquele valor foi descontado, aí você vai para o meu INSS. Se você não souber acessar, você vai procurar a ajuda de uma pessoa que sabe acessar o meu INSS, vai procurar o extrato. Lá no meu INSS já tem a opção, com a nova atualização, até de ver descontos de entidade. Então você vai lá, vai clicar lá e vai ver se tem desconto de entidade. O que acontece agora é que eles estão dizendo e divulgando que vai apresentar um plano de ação, mas na verdade esse dinheiro não foi bloqueado. A Polícia Federal já apreendeu Ferraris, já apreendeu vários bens, mais de 40 milhões em bens de pessoas que estão envolvidas no esquema. Então, qual é a garantia que os aposentados têm que esse dinheiro vai ser devolvido e quando vai ser devolvido? Pela urgência da situação, já era para ter até um plano de ação, porque isso já está sendo discutido há meses. Então, a minha orientação para os aposentados hoje a primeira de todas que eu já venho falando há mais de 5 anos, sempre sobre isso, bloqueie o benefício para empréstimo. Porque quando você bloqueia o benefício para empréstimo, você vai bloquear para qualquer tipo de desconto. E, infelizmente, no ano de 2019, o INSS criou um embaraço absurdo para permitir que o aposentado bloqueasse. Então, por isso que eu usei a expressão a fraude da consignação. Essa é uma das. Porque a gente sabe que a outra grande fraude de consignados, que ultrapassaria certamente muito mais do que 6 bilhões, é o do empréstimo consignado na conta do aposentado que nem fez, nem ligou, nem assinou essa documentação.
Então, quando você bloqueia o benefício para empréstimo, você bloqueia para descontos indevidos também. E aí, em 2019, criou-se várias categorias, você tinha que ser ouro para você bloquear o benefício para empréstimo. Por que que o INSS dificultou o bloqueio do benefício para empréstimo? Para facilitar a vida dos golpistas? Aí fica a pergunta. Então, a pessoa que é do interior, que não tem cartão de crédito, que não movimenta, ela não pode bloquear e ela vira o alvo fácil. Infelizmente, os aposentados aí com o menor índice de escolaridade são as principais vítimas de todo e qualquer tipo de golpe voltado para a Previdência Social. Porque ele não sabe consultar, ele não tem internet. Às vezes, nem os filhos deles não sabem consultar. Então, não sei, doutora, nesse momento, como consultar. Procura também uma pessoa que possa verificar para você. Agora, quando você procurar a pessoa certa. Porque se você der os dados do Meu Gov, pode mudar o local de pagamento do seu salário. Pode simplesmente fazer outro empréstimo no seu nome. Então, procure um especialista em previdenciário ou um especialista em direito do consumidor que esteja ajuizando essas causas para que ele verifique no seu extrato do INSS. Se você não sabe verificar sozinho, procura ajuda. Ou um parente seu, que é da sua confiança. Cuidado com o parente, porque na fraude do empréstimo, é comum, na hora que você vai pedir a imagem do banco, daquela hora, é comum descobrir que era um parente, era um filho que fez. Infelizmente. Infelizmente, é muito comum. Você acha que você está confiando na pessoa certa e ela utiliza desses dados para fazer empréstimo no seu nome. Para quem não tem conhecidos como advogados, para entender de fato como especialista o que está acontecendo, procura um vizinho, alguém de confiança, como a senhora falou, né? Aquela pessoa que você realmente confia se você está com dúvidas de que está tendo um desconto aí indevido. E como a senhora estava reforçando, doutora, existem aposentados e pensionistas que estão há anos aí com esse desconto e nem fazia ideia, né? E nem fazia ideia. Tem gente que, se você calcular, primeiro eles começaram entre 20 a 80 reais. Essa técnica de esperar o primeiro salário do ano, que seria a atualização do benefício, ele vem ali em janeiro. Então, ele começa a descontar em fevereiro, janeiro, 20 reais, fevereiro aumenta o valor do desconto, que é para justamente a pessoa não perceber. Então, para o aposentado, ele pode ser, não aumentou o meu salário. Quando, às vezes, ele nem sabe, nem se dá conta que aumentou o salário, que todo ano tem um aumento do salário mínimo, porque ele não sente essa diferença, ele não percebe essa diferença no desconto. É muito, muito importante também você entrar em contato com o 135. É seguro, você liga para o 135, não aceitar ligações dizendo que é do INSS. Muito importante alertar sobre o outro golpe que já se criou. Infelizmente, o Brasil é assim, você descobre um golpe, se cria um golpe em cima de outro golpe. Tem golpistas ligando para segurados do INSS, para aposentados e pensionistas, avisando para eles que o INSS está fazendo um balanço e foi identificado que ele foi lesado com isso. E para que o INSS devolva, ele vai fornecer os dados dele, como a senha Gov, como o CPF. E aí já estão fazendo empréstimo no nome dessas pessoas, empréstimos fraudulentos em nome dessas pessoas, infelizmente, porque elas acharam que estariam entregando os dados para algum funcionário do INSS. Então, a regra, o INSS não está ligando para ninguém, nem mandando mensagem de texto, clique aqui para recuperar seu dinheiro, nada de clicar e nem tipo de link que chegar, porque o INSS não está mandando isso. Nós estamos falando aqui que está faltando servidor. Como é que eles vão ligar para vocês? Então, não caia nesse tipo de golpe de facilitar. E coisas muito... promessas muito absurdas, como a promessa também do falso advogado, que a pessoa chega e diz, olha, você tem 100 mil para receber. Você tem que ter a noção de que você não tem 100 mil para receber decorrente de 4 parcelas de seguro. Você não tem 100 mil para receber decorrente de 2 anos de desconto de 80 reais da sua conta. Então, é preciso que as pessoas que estão assistindo, principalmente os netos, os filhos que acompanham as pessoas idosas, fiquem muito ligados a isso. Hoje, se tem golpe de empréstimo fraudulento, gente se passando de INSS batendo nas portas. Não aceitem. E o INSS não tem funcionário para ir na sua porta, ainda pedindo dinheiro antecipado para fazer algum tipo de benefício para ele. Não existe isso. Então, não pode vacilar nessa urgência aí de ficar de olho no aposentado. Às vezes, só de você entregar a identidade, ele já faz um empréstimo no seu nome. E se a pessoa detectou que realmente estava tendo esse desconto indevido, como a senhora falou, nada de cair nesse golpe de responder uma mensagem, um SMS,
Se dirija até o seu banco, né, ou procure um advogado. Qual é o passo depois que descobriu que foi lesado? Então, o passo é, você deve procurar um advogado ou uma advogada. Isso já acontecia, isso foi só exposto agora. Já existem várias sentenças procedentes de juízes, tanto do consumidor quanto de outras comarcas, nesse sentido de condenar essas entidades a devolver esses valores. Não existe o desconto só dessas entidades, existe do cartão de crédito que a pessoa nunca recebeu também. Então, esses descontos, eles já são julgados, inclusive com rigor pela justiça. Essa historinha de ficar esperando, vamos esperar o INSS apresentar esse plano de ação. Quando? Com quantos funcionários o INSS vai conseguir calcular quanto foi o golpe de 6 milhões de pessoas? Porque é aproximado. Lembre-se que foi a CGU que apresentou isso, não foi nem o INSS. Na verdade, não se tem ao certo nem o valor do quanto foi o rombo, quanto foi o roubo, porque isso foi, meteram a mão no bolso do aposentado, e aí, de novo, uma incoerência, porque nós tivemos aí um julgamento da revisão da vida toda recente, com a alegação de que o INSS não teria dinheiro. E aí, de repente, o INSS promove, facilita uma fraude de 6 bilhões aproximadamente de reais, né? Uma incoerência e sempre o aposentado pagando o preço. Agora, existe a possibilidade dessas vítimas desse esquema também pedirem, aí tem direito de pedir uma indenização por danos morais? Sim, tem sido comum a justiça condenar ao pagamento de danos morais. O que a gente teme, enquanto advogado, é se vai ter patrimônio suficiente nessas entidades para pagar tudo isso, uma vez que já foram muitos bens apreendidos, uma vez que já são até desviados, não ficam na própria entidade. Então, o que a gente teme é que, ao longo do prazo, se essas entidades vão ter condição de devolver, porque foram entidades criadas entre 2019 e 2022. Entidade que tinha 3 associados e em 2 anos tem 600 mil associados. Como foi que o INSS concedeu esses termos de cooperação técnica tão rápido para essas entidades? Então, o medo é de não se ter patrimônio suficiente para arcar com tudo isso. Como a gente sabe que nem todo mundo vai ajuizar a ação, que nem todo mundo vai saber que caiu no golpe ou não, por conta da dificuldade de acesso à informação, a gente já tira por aí que quem vai e quem já foi já recebeu, inclusive, quem já ajuizou a ação contra essas entidades, alguma delas já recebeu, e a gente sabe aí o caminho certo. Descobriu que foi vítima, procura um advogado ou um advogado previdenciarista ou do direito do consumidor que trabalhe com essas ações para que você venha a receber esses valores. Lembrando que o tempo, o prazo, não existe forma de antecipar. Mande seu dado por aqui que eu vou antecipar. Não existe. O procedimento vai ser o mesmo para os outros processos. Eles vão demorar um pouquinho, mas é importante sim ir atrás, porque já tem vários processos com condenação de dano moral, porque foi sem autorização do segurado, foi sem a autorização do beneficiário do INSS. Então, tem dano moral, sim. Analisando tudo isso, a gente sabe que esse prejuízo é muito maior do que a gente imaginava, né? Muito maior do que 6 bilhões. Agora, para quem está acompanhando, doutora, eu queria que a senhora reforçasse, no extrato do INSS, como é que eu posso identificar esses descontos? A senhora reforçou isso no início da nossa entrevista, queria que reforçasse mais uma vez. Como é que eu posso identificar esse desconto, essa orientação, como a gente tem falado por aqui, para os netos, para os filhos, para um amigo de confiança desse aposentado ou pensionista que não tem tanto controle lá na tecnologia, não sabe utilizar muito bem o celular para verificar esse aplicativo? Como é que ele pode agir dessa forma para pedir ajuda de alguém para verificar esse extrato e esse desconto ser identificado? Perfeito. Você deve entrar no Meu INSS. Se você não tiver a senha Gov, você pode se dirigir até uma agência do INSS na sua cidade. Tá? Nem todas as cidades do oeste do Pará têm agência do INSS. Para quem tem essa vantagem de ter agência, você pode dirigir até a sua cidade e você vai solicitar a senha de acesso do INSS. Lembrando que só o próprio beneficiário pode solicitar a sua senha. Então, não tem como ele mandar o neto, não tem como ele mandar o filho, ele mesmo tem que solicitar. Outra forma rápida é ligar para o 135, fornecer os dados como CPF. Lembrando que quando a gente liga para o 135, a gente não fornece senha. Fornece os dados e aí a pessoa que está ali
lhe atendendo, ela vai informar se tem descontos indevidos no seu nome ou não. Aí, se você não tiver a senha, você já vai procurar seu advogado ou advogada previdenciarista e aí ele vai conseguir esse extrato para você, ou você vai até a agência do INSS e consegue esse extrato. É muito importante lembrar que o procedimento, você vai lá em extrato e vai ter, inclusive, na opção nova do meu INSS, vai ter, inclusive, a opção de descontos de entidade. É nesse desconto de entidade que vocês vão focar. Quando você quiser saber sobre empréstimos fraudulentos, e aqui eu vou deixar uma dica preciosa para quem está nos acompanhando agora, porque é impossível não se comover, sabendo que tantos outros aposentados ou pensionistas estão recebendo o valor muito menos do que deveria, porque foram vítimas de golpe. Não só do desconto indevido, como empréstimo fraudulento, como cartões de créditos fraudulentos. Então, você, nessa mesma opção, lá nessas opções, tem empréstimo. Extrato de empréstimo, você vai abrir lá e você vai consultar. Se você acha que você não recebeu aquele empréstimo, você vai no seu banco e vai solicitar do seu gerente aquele mês que consta o início do empréstimo, você solicita o extrato e você compara se esse dinheiro caiu na sua conta ou não. Se esse dinheiro não caiu na sua conta, você tem 5 anos para ir atrás desse dinheiro. Então, o prazo prescricional é de 5 anos. Não caiu na conta, doutora. Procura um advogado ou um advogado da sua confiança para você entrar com essa ação na Justiça do Trabalho, se ingressar com essa ação na Justiça para receber esses valores de volta. Porque é muito comum no empréstimo acontecer isso. E, óbvio, bloqueia o benefício para empréstimo. Aquela restrição de ser gold, ela caiu. Então, qualquer pessoa pode requerer o bloqueio para empréstimo. E uma dica importante, todo mundo acha que se eu bloquear, nunca mais eu vou desbloquear. É uma falácia. No dia que você precisar desbloquear para fazer um empréstimo para uma cirurgia de emergência, para algo de emergência, você vai solicitar e é super rápido. Com o mesmo documento pessoal que você solicitou, você solicitou o bloqueio, você solicita o desbloqueio e empresta o dinheiro, né? Lembrando, procure bancos oficiais para emprestar o dinheiro e também essa questão de fazer cadastro na porta. Cadastro, às vezes, para panela. Eu já andei em comunidade para o interior que a pessoa fez um cadastro para comprar um colchão e era um reconhecimento facial e era um empréstimo fraudulento. Então, cuidado, não caiam em golpes. Ele só basta pegar a sua identidade. Vocês já devem ter visto na internet, no TikTok, por aí, que eles imprimem a cara da pessoa e faz o reconhecimento facial. Então, já tem golpes, inclusive, de tirar a selfie. Eu levo uma cesta básica para a pessoa, tira uma selfie com ela e ali utiliza-se para o reconhecimento facial, para o empréstimo fraudulento. Então, são muitas as formas de golpe. Tem que ficar muitíssimo atento quando você entregar o documento no lugar, no atendimento médico, em algum lugar. Fica ali de olho, fica perto para a pessoa não tirar foto do seu documento e, de repente, usar para outros fins. É preciso muita atenção, porque como a doutora Marcélia Bruno, advogada previdenciária, tem explicado por aqui para a gente, os golpes são inúmeros, né? E aí, só um vacilo, infelizmente, acontece. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui conosco. Eu agradeço, no Bom Dia Tapajós, reforçando e orientando aposentados e pensionistas sobre toda essa situação aí, dessa fraude no INSS. Então, se você tem dúvidas, está em casa, conhece alguém que passou por essa situação ou está suspeitando que você está tendo descontos indevidos, procure um advogado previdenciário para esclarecer todas essas informações, né, doutora? Isso mesmo. E fique muito atento, porque a qualquer hora, infelizmente, ou você ou um dos seus pais ou dos seus avós pode ser vítima de um golpe como esse. Perfeito, obrigada. Bom dia. Obrigada, bom dia.